Viajantes do meu coração, a astróloga de vocês está aqui até emocionada em trazer as notícias que ela veio trazer sobre o céu da semana. Esse céu que finaliza janeiro, começa fevereiro e que é um bálsamo, gente, no meio de tantas movimentações que andam acontecendo já no início desse ano de 2025. Eu lá atrás, em 2024, nas minhas traduções, do meu ponto de vista, já previ um começo de ano muito movimentado, tanto dentro quanto fora, porque a gente teria muitas conjunções, muitos planetas pessoais retrógrados, e isso a gente ainda vai sentir toda essa movimentação dentro e fora até metade de abril. Mas essa semana é uma semana muito importante de finalizações e recomeços. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre a importância da gente criar, construir as nossas seguranças internas e externas para que a gente possa se permitir viver coisas novas na nossa vida, sonhar mais alto, enxergar um pouco mais longe. Mas, antes de tudo, eu sou a Helen Noronha, eu sou astróloga. Eu venho aqui toda segunda-feira criar esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve aqui. Já deixa esse like nesse vídeo para mim, porque assim eu consigo chegar em mais pessoas. Eu tenho um portfólio de atendimentos em que eu consigo trazer tudo que eu trago aqui de forma mais geral para você, individualizado, nos atendimentos que eu faço. A minha agenda da segunda quinzena de fevereiro tá aberta. Então, se você quer começar 2025 entendendo como que isso tudo reverbera na tua vida, como que eu posso te ajudar a direcionar melhor seus próximos passos, onde é que você precisa, fazer essa segurança acontecer para que coisas novas possam acontecer, conte comigo na tua jornada de autoconhecimento, de olhar para sua vida com um olhar de fora, com uma tradução diferente. A astrologia aí tem chegado para muitas e muitas pessoas, eu já calculo mais de quase 900 atendimentos ao longo da minha jornada. Por sinal, essa semana eu completo 3 anos como autônoma. Para quem não me conhece de antes, eu fiz uma transição de carreira, da auditoria. Eu fui auditora por 10 anos e desde 2020 eu tenho vivido essa transição, que aconteceu de fato em 2022. Sou astróloga há 5 anos, mas integralmente astróloga agora vai fazer 3 anos essa semana, então eu tô aqui celebrando os passos que eu dei lá atrás, a coragem, as estruturas que eu criei para conseguir viver coisas novas. Eu nem tinha me dado conta disso. Mas a transição de carreira é um grande exemplo na minha vida do quanto eu trabalhei duro, do quanto eu criei seguranças, tanto emocionais quanto materiais, para que eu conseguisse me permitir viver essas coisas novas. E é sobre isso que a gente vem falar essa semana, gente. Por que eu estou falando muito isso? Porque a gente está vivendo a finalização da lunação capricorniana. E uma lunação, gente, ela sempre vem ensinar algo para nós, com base naquele signo em que a Lua e o Sol se encontraram. Nesse caso, foi no dia 30 de dezembro de 2024, foi quando a gente teve o início dessa lunação capricorniana e que está prestes a finalizar. Agora a gente está com a Lua minguando em Capricórnio, trazendo os ensinamentos finais dessa lunação. E o que a temporada capricorniana veio lembrar, gente? Primeiro que Capricórnio é um signo que fala muito de estrutura, gente? Fala muito da nossa ossada, fala muito do corpo, dos ossos do corpo que sustentam o corpo, Então, o primeiro ponto que a gente tem de Capricórnio é o quanto essa parte material da nossa vida tá forte. Então, estamos com o corpo forte, saudáveis, a gente tá aqui com as nossas estruturas também fortes de alguma forma para trazer essa segurança para nós. Então, por isso que Capricórnio é muito voltado para as questões do planejamento, das finanças, do quanto a gente precisa se precaver, do quanto a gente precisa focar, ser produtivo, e todo esse corpo precisa estar forte para sustentar, o topo da montanha que a gente está subindo. Só que a gente não pode esquecer, gente, que o topo da montanha não existe sem a base da montanha. E aí eu venho lembrar que Capricórnio é um signo que tem como oposto complementar, o antes do Capricórnio, é o Câncer, que é um signo que vem falar dessa nutrição da terra de uma forma muito mais emocional. Um outro ponto que reforça essas questões, de estruturas internas, é Saturno, que é o regente de Capricórnio e que está regendo essa lunação, que está finalizando. E Saturno está em Peixes, e Peixes também é um signo emocional. Então eu tenho batido muito na tecla de que não existe produtividade sem saúde mental, de que não existe alcance das ambições de uma maneira sustentável, saudável, produtiva, próspera e abundante se a gente não consegue entender os nossos limites internos e como a gente se estrutura, como a gente se fortalece dentro, Então, eu lembro muito da minha transição de carreira em que eu fortaleci muito esse campo material, entendendo, o quanto eu precisava de uma reserva
da paz, segundo a minha consultora financeira maravilhosa, Tainá, do quanto a gente precisa dessas estruturações, mas também do quanto eu precisava daquela estrutura interna. Então, eu investi muito em terapia, investi muito em autoconhecimento, né? Então, se você está passando por um processo de transição na sua vida, seja lá qual for, gente, a transição de um hábito, de um estilo de vida com hábitos ruins para hábitos melhores, uma transição de olhar melhor de um lado das suas finanças para outra forma, uma transição dentro do teu campo afetivo com relação a relacionamentos, saída da casa dos pais, um certo colocar de limites dentro da questão familiar, ou se você está de fato passando por uma transição de carreira, tentando encontrar teu propósito. Acho que tudo isso, gente, a gente precisa pensar nesses dois lados. Como que a gente estrutura o campo material, seja lá o que for, incluindo principalmente o nosso corpo, porque é ele que vai produzir tudo isso, e o dentro desse corpo, né? Então eu vejo que os ensinamentos dessa alunação, para mim, na minha visão, na minha tradução, é muito como a gente se dá as nossas seguranças, como a gente se compromete com as estruturas que vão nos assegurar. Não quer dizer que elas garantem coisas, porque por mais que a gente planeje, por mais que a gente tente trazer, né, esses planejamentos, essas estruturas, nada tá garantido na nossa vida, né, gente? A gente não tem como ter certeza de que tudo vai sair daquele jeito e normalmente nem sai. E essa é a grande mágica da vida que eu vou trazer para vocês sobre essa semana. Mas eu vejo que é importante a gente ter pelo menos o básico que nos assegura, né? Alguma coisa que traz essa permissão para que a gente viva coisas novas. Porque quando a gente está preocupado, gente, com as nossas estruturas, tanto externas quanto internas, isso impede muitas vezes a gente de dar primeiros passos, de se arriscar um pouco mais na vida, de ousar, de abrir até mesmo as possibilidades, porque a gente está tão ali, né, preocupado com aquilo que não está nem o básico funcionando, como é que a gente vai se preocupar com coisas maiores? Então fica aí a reflexão para vocês, finalizando essa alunação de como eu tenho garantido as minhas próprias estruturas. Eu tenho procurado ajuda, eu tenho procurado uma terapia, eu tenho procurado me conhecer mais, eu tenho me dedicado ao meu autoconhecimento, porque a gente se autoconhecer dá trabalho, não é uma chave que cai, não adianta a gente buscar soluções rápidas, remédios rápidos por aí, porque não existe. Eu sempre falo que autoconhecimento não é cura, gente. Autoconhecimento é um processo que vai para a vida inteira e que a gente precisa se dedicar para ele, né? Então, assim, tudo tem um trabalho e o Capricórnio vem ensinar muito a gente de como a gente faz esse trabalho para dar essas seguranças. E aí a gente vai começar na próxima quarta-feira a lunação aquariana. E o aquário, ele vem fazer disrupções, ele vem trazer essa energia mais ousada, mais excêntrica, né, que sai do centro. Então, enquanto Capricórnio determina, né, o que a gente precisa fazer com base na nossa realidade, o que está mais condicionado ali, que a gente precisa fazer e não tem como fazer, o aquário vem questionar, opa, a partir dessas estruturas que eu criei, e agora? O que mais que tem? Então eu vejo que a gente vai passar por uma energia aí, principalmente durante fevereiro, que a gente vai conversar bastante sobre, de uma energia bem ousada, bem disruptiva, de pensar fora da caixa. Então, assim, a gente vai ter muitas coisas para conversar sobre isso ao longo de fevereiro. Mas vamos aqui para o nosso momento presente. A semana começa com essa lua em Capricórnio, então se vocês precisam focar nessas estruturas que eu tanto já falei para vocês, foca agora, gente. Segunda e terça tá maravilhoso para organizar, planejar, se dedicar, focar. Tá uma energia de muita estruturação, de muito pé no chão com as questões, para que a gente consiga trazer essa segurança. Às vezes, gente, a gente tá muito distante, né, das seguranças que a gente quer conquistar pra gente fazer esses passos ousados, e eu não acredito que a gente precisa ter todas as seguranças possíveis para que a gente dê primeiros passos, porque senão a gente fica empacado, né? Eu não vejo isso como algo que é determinante, que é até mesmo saudável. Eu acho que a gente vai construindo e a gente vai pisando e o chão vai se formando. A gente precisa também se colocar mais à frente da vida. Mas eu vejo que, às vezes, o simples fato da gente colocar no papel, né, colocar ali as possibilidades, tirar um pouco daqui e enxergar melhor aquilo de uma forma mais palpável, a gente já consegue. Então, às vezes, a gente não tira nem 5 minutos do nosso dia para se organizar e a gente está sendo engolido pela rotina, pela vida automática que às vezes toma conta da gente. Então, assim, a gente precisa parar um pouco e assentar essas ideias, assentar, colocar os pés no chão. Então, esse começo de semana tá ótimo para pisar na terra, para mexer com a terra, para estar mais em contato com essa energia do corpo, né? Tô aqui, tô agora. Quais são as minhas possibilidades nesse momento? E quais padrões a gente precisa finalizar com relação a essas crenças de que a gente não é capaz de chegar lá
por conta dos passos que a gente ainda não deu. Então, como é que a gente pode liberar também as nossas inseguranças internas para que a gente possa acreditar que é capaz de subir cada vez mais alto? E aí é um ponto até que eu penso em Capricórnio, porque Capricórnio é um signo muito ambicioso. E a gente precisa pensar que nem todo mundo foi incentivado nas questões de sonhar, de ter ambições, de uma forma igual, né? Eu acho que a gente precisa considerar o cenário de onde a gente vem para entender que nem todo mundo, às vezes, tem, né, esse olhar para frente e o quanto a gente precisa plantar isso dentro da gente. Eu vou falar disso mais no final de semana, porque a Lua vai estar em Peixes e eu fui uma pessoa que foi muito ensinada a sonhar muito alto, mesmo sabendo de onde eu vim, que teve seus privilégios, mas também teve muitas questões desafiadoras. E eu acredito que cada um sabe da sua história, cada um sabe de um lugar onde veio e que a gente precisa estar sempre contornando, às vezes, as coisas que impedem a gente de sonhar, né? Eu, muitas vezes, atraio pessoas que não conseguem nem imaginar o que é um sonho, que merecem algo maior. E Capricórnio vem mostrar pra gente, principalmente nós mulheres, né? Porque homem tendo ambição é muito lindo, né? E às vezes mulheres ambiciosas são vistas de uma forma muito, né? Com muito julgamento. E a gente precisa dar a volta por cima disso, porque a gente merece, sim, conquistar topos de montanhas, mesmo quando disseram que a gente não seria capaz. Gente, se lá atrás eu tivesse considerado todo mundo que me falou, não, foi bem minoria, graças a Deus, porque eu tenho sempre pessoas muito fortalecedoras ao meu redor, o meu público, vocês, mas eu ouvi muita merda nessa vida. Eu ouvi muitas coisas que, se eu não estivesse segura de mim, eu não teria continuado. Eu teria achado aquilo tudo uma maluquice. Eu teria achado que não é possível viver do que eu vivo hoje, viver muito bem, né? Eu teria achado que eu deveria viver com pouco para fazer o que eu amava. Eu acharia que eu deveria estar em relações que me davam o mínimo, porque eu achava que eu não merecia mais. Então a gente entra nesse lugar de fortalecimento da nossa segurança interna e que está muito relacionado muitas vezes com o nosso amor próprio, né? Com a nossa segurança da gente acreditar na gente, né? E da gente se fortalecer de pessoas ao nosso redor que vai dar essa segurança. E isso eu levo para o campo das pessoas, por quê? Porque na terça-feira à noite, na partezinha da tarde, a Lua vai entrar em Aquário. Mercúrio amanhã também, na terça-feira, entra em Aquário. E Aquário é onde já está o Sol, vem falar dessa comunidade, dessa rede, desse meio em que a gente vive e que fortalece algo nosso, né? Em que a gente vai servir algo para o mundo, porque nós, gente, a gente não sonha só pra gente, a gente sonha em prol também do outro. Porque tudo que a gente está fazendo, de alguma forma, vai impactar o meio que a gente vive. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Primeiro, com os nossos sonhos, em se dedicar para eles, em entender que eles não são só coisas nossas, eles vão impactar outras pessoas, eles vão inspirar outras pessoas, né? Pessoas que vieram atrás ou que estão ali ao nosso redor, pessoas que ouvem a gente, por mais que a gente ache que ninguém tá ouvindo, as pessoas estão percebendo, e os movimentos que a gente pode fazer na vida são movimentos benéficos através do que a gente se propõe a fazer, né? Então, assim, nem todo mundo tá importando com o que a gente tá fazendo, mas a gente tá inspirando pessoas ao nosso redor, sabe? Então, acho que isso é um movimento ali aquariano da gente entender que o que a gente sonha aqui não é só para nós, é para aqueles que às vezes não têm essa inspiração, para às vezes aqueles que não podem sonhar, às vezes aqueles que não podem desbravar caminhos como a gente tem os privilégios de poder desbravar através do conhecimento, da tecnologia, dos estudos, das viagens, enfim, seja lá do que for. Então, esse movimento aquariano vem aí mostrar pra gente essa força que a gente tem de impacto social, de se conectar com pessoas que fortalecem os nossos propósitos futuros, porque Aquário tá sempre olhando lá pro futuro, como que a gente pode, né, saber um pouco mais, buscar um pouco mais, saber daquilo que a gente ainda não sabe, né? Então, é a gente sair daquilo que já é muito óbvio pra nós e buscar, né, essa evolução de alguma forma, saber coisas novas, estudar coisas novas, conversar com pessoas novas. Acho que essa temporada aquariana vem reforçar muito isso. E aí, na quarta-feira, então, a gente vai ter um encontro do Sol e da Lua no signo de Aquário, no grau 9, vai ser às 9h35 da manhã. É uma lua nova muito especial. Lua nova, por si só, né, já é um movimento ali de recomeços, então a gente tá tendo a chance, vai ser no finalzinho do mês, né, então no dia 29, na quarta-feira, a gente tem essa energia de recomeço e de recomeço de coisas que nos colocam num movimento mais libertário. Aquário é um signo que vem falar muito da nossa liberdade, se colocar para coisas distintas.
E eu vejo que a gente precisa honrar muito, né? Às vezes a gente se sente tão preso em algumas coisas, mas será que é algo mesmo que está prendendo a gente? Ou a gente que está se prendendo a condicionamentos da nossa mente que não nos permitem em viver coisas diferentes? Então, Aquário vem trazer essa disrupção, essa libertação, esse compromisso com a nossa liberdade, esse compromisso da gente lutar pelas questões, enfim, pelas coisas que a gente quer lutar pela vida, tá? E aí vem um movimento muito aquariano, Mercúrio já chega fazendo uma conjunção com Plutão, conversas muito profundas, insights muito profundos, cuidado um pouco com a comunicação para ela não ficar muito intensa, né? Porque Aquário também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a arrogância, em achar que sabe demais, que só a gente sabe. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em a gente estar mais empático, né, em aprender com outras pessoas, ter a humildade ao nosso lado, já que Saturno também é regente de Aquário e ele tá lá em Peixes, e Peixes, ele aprende com as pessoas, ele não pensa só em si, né, então tem essa energia da empatia, eu estou fazendo por mim, mas eu estou fazendo também para impactar, né, a humanidade, o meio social em que eu vivo, então essas informações são muito importantes. A gente vai ter essa lua em Aquário até a noite de quinta-feira, mais ou menos. Na quinta, Urano, que é o regente dessa alunação, volta para um movimento direto depois de meses retrógrado, então a gente vai ter essa energia de conseguir ter soluções mais criativas para a gente fazer essas movimentações, ainda mais que Mercúrio está junto de Plutão, gente, prestem atenção, são insights que estão vindo, prestem atenção com quem vocês vão conversar, que tipo de informação vocês estão consumindo, gente, porque a gente precisa, eu fiz um detox nesse final de semana, assim, de redes, enfim, fiquei mais reclusa, essa lua minguante, como isso areja a nossa mente, como isso faz a gente pensar em outras coisas que não são aqueles condicionamentos que esse algoritmo manda pra gente a todo momento, né? Então, assim, será que você tá seguindo essa pessoa? Será que você quer aquilo que você quer? Porque você realmente quer? Ou será que é porque existe uma força, né, que não é maior, é uma força ali programada para te fazer querer coisas que às vezes nem são coisas autênticas da sua essência, né? Então faça um movimento, até quarta-feira, gente, faz esse movimento de silêncio às vezes, de olhar com honestidade para você e falar assim, cara, isso daqui realmente é meu, é da minha essência, é autêntico, é um desejo autêntico meu, que eu quero ver acontecer, qual é o impacto que eu quero causar nesse mundo, qual é o meu legado, qual é o meu propósito. A gente não veio aqui à toa, gente. A gente não veio aqui à toa, a gente tem um propósito, seja numa comunidade pequena, numa comunidade maior, mas de alguma forma nós somos, né, elos que se conectam, mesmo quando a gente acha que não tem nada conectado. A nossa vibração, a nossa dedicação, a nossa energia que a gente coloca naquilo que a gente quer ver acontecer, não tá falando só sobre nós, tá falando sobre uma conexão. E isso vice-versa, né, gente? Por isso que eu falo bastante, prestem atenção na onde vocês estão depositando a mente de vocês, as conversas de vocês, a energia de vocês. Porque tudo isso tá influenciando e a gente não pode se perder da gente. O Sol em Aquário, gente, ele é um movimento assim que o Sol gosta de estar lá em Leão, no signo oposto. E aí, na astrologia tradicional, que não é a minha vertente, mas a gente chama de um Sol em exílio, é aquele que está muito longe de casa. E é importante o Sol em Aquário para a gente entender que a gente não é tudo sobre nós, não é só sobre a gente. A gente tem esse movimento social, mas a gente também não pode esquecer daquele leão que lembra da nossa singularidade, né? Então a gente pode sim estar no meio da multidão, a gente pode sim se relacionar, a gente pode sim estar convivendo em sociedade, mas sem esquecer da nossa essência, sem esquecer do que é realmente nosso, né? Então, acho que isso é um lembrete importante para o Sol em Aquário. E na quinta-feira a gente vai ter um movimento lindíssimo desse Sol em Aquário fazendo um trígono, ou seja, um movimento muito fluido com Júpiter em Gêmeos. Ótimo para estudos, ótimo para planejar viagens, intercâmbios, coisas que estão além da fronteira, que não necessariamente são só geográficos, mas que são toda essa expansão de consciência. Então, assim, os movimentos para fora, para além daquilo que é o condicionado, que é o óbvio, que é o comum, sabe? É questionar esse comum aqui, de fato, tá trazendo motivação, tá de fato me nutrindo, tá de fato trazendo ali motivação para que eu possa viver na minha maior vibração autêntica da vida, sabe? Então eu vejo que muitos insights podem vir, e aí na noite de quinta-feira a Lua vai entrar em Peixes. Primor, porque o final de semana, gente, que final de semana lindo. A Lua vai entrar em Peixes na noite de quinta, vai até a noite de sábado. Então, noite de quinta, sexta, sábado, o dia inteiro, uma Lua em Peixes. Uma Lua nova em Peixes, pra gente plantar o quê? Os nossos sonhos, gente. Eu fico
sempre muito reflexiva quando eu falo de peixe, gente, porque eu tenho Sol e Lua em peixes, né? E eu nasci de um lugar muito sonhador, mesmo quando as condições eram assim. Então, onde você vai fazer isso? Né? Então, assim, os meus Alaskas, eles cresceram na minha vida desde muito pequena. Quando eu cheguei no Alasca, no ano retrasado, eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, não é só sobre estar aqui no Alasca, né? Era sobre muitas coisas. Era sobre todo mundo que veio antes e que não teve a oportunidade de estar ali junto, que não teve a oportunidade de estudar, que não teve a oportunidade de viver coisas que eu vivi por falta de oportunidades e que eu considero ter honrado muito, sabe? Todo esse passado, todos que abriram caminho para que eu pudesse estar aqui. E é isso que eu vejo da Lua em Peixes, principalmente com Saturno nela por um tempo, né, nesse signo, falando da nossa responsabilidade com os nossos sonhos, né, do quanto a gente precisa fortalecer isso dentro da gente. E peixes, para peixes não tem limites, né, gente? Para peixes tudo é possível. E hoje eu tava até ouvindo um podcast que fala sobre isso, que o impossível é uma questão de tempo, né? Porque a gente precisa respeitar o tempo das coisas. Capricórnio ensina muito isso, né? Sobre o tempo das coisas. Eu tenho um episódio no meu podcast, pra quem não conhece, meu podcast é Marinheira de Primeira Viagem, e lá fala, todo sonho tem seu tempo. E é isso, gente, é o quanto a gente tem paciência com o tempo das coisas, mas que a gente não deixa de se movimentar. Então, uma lua nova em peixes está falando, vamos plantar os nossos sonhos. Tá maravilhoso para fazer manifestação, para fazer mapa dos sonhos. Eu vou falar disso melhor lá no grupo do WhatsApp. Para quem não está lá, somos quase 700 pessoas. Hoje, por sinal, tem Happy Hour, que é um encontro mensal que a gente faz para se unir como comunidade, né? O meu ascendente em Aquário honra muito esses encontros, honra muito essa comunidade. E lá eu vou falar sobre o mapa dos sonhos, como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor, mas eu vejo que a gente não pode deixar só no papel, não pode deixar só no sentimento, na idealização. Saturno tá lá em Peixes falando, vamos se comprometer com os nossos sonhos, qual o primeiro passo você precisa dar? E eu vejo que o final de semana traz essa energia também muito de elevação, porque na sexta, a Vênus que tá em Peixes vai encontrar Netuno em Peixes. Gente, é um movimento muito mágico. Estejam atentas aos sinais do universo, se conectem com essa energia inspiradora da vida. Estejam conectados com a arte, com a música, com pessoas inspiradoras, com mestres, com a espiritualidade. Seja lá com que eleve a vibração de vocês. Tá? É um movimento muito sutil, de muita sensibilidade, de muita intuição, de muito romance também, né? Vênus junto com Netuno. Cuidado só com as, né, projeções, criações das coisas que não são a realidade, mas é um movimento de se encantar. O encantamento, gente, é importante na nossa vida. Sem o encantamento com aquilo que a gente ainda não viu, a gente fica paralisado, porque quando a gente fica só na realidade também, a gente fica aqui, né, condicionado a tudo isso que já está presente. Então é importante essa mescla, né, da gente trabalhar com a realidade, mas da gente também se inspirar. E o que inspira vocês? Quais são seus hobbies? O que te encanta? O que tá para além, né, de tudo isso que a gente tem que cumprir como obrigação, porque a vida não é só sobre produtividade, só sobre obrigação. Como é que você tem cuidado da sua saúde mental, né, para trazer essa produtividade de uma forma melhor? Mas como é que você tem descansado? Como é que você tem se conectado com outras coisas que não estão só ligadas a essa questão produtiva, né, nessa sociedade que coloca a gente como tem que produzir. No final de semana, gente, relaxa, descansa, se programa para isso. Tá lindo a noite de sexta-feira, final de semana como um todo, sábado, a Lua vai encontrar Vênus e Netuno. Um movimento mágico, um movimento de milagres, um movimento da gente acreditar naquilo que a gente ainda não faz ideia em como vai ser, é a gente dar o passo e confiar que o universo vai colocar o chão e a gente continuar trabalhando, né, calçando essa estrada, é a gente confiar na vida, confiar no mistério da vida, é a gente acreditar que às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não entende muito bem o porquê. E eu tenho cada vez mais confiado nesse mistério que eu acredito que cada um vai dar um nome, Deus, deusa, cosmo, universo, seja lá o que for, mas tudo isso, né, tá amparado por algo, pelo menos eu acredito muito nisso. Então, às vezes tá desafiador, às vezes tem coisas acontecendo, a gente não entende muito bem o porquê, mas a gente precisa confiar, né, de que coisas melhores, prósperas, estão chegando para nós. Fala muito de uma energia de cura também, de libertação, de apegos emocionais pra gente liberar, né? Então, assim, as estruturas internas que a gente precisa tá forte, né? Se a gente tá
estruturado no medo, na insegurança, nas nossas limitações internas, a gente vai moronar toda essa estrutura que a gente está criando, né? Então, muito importante a gente se conectar com essa energia mais sutil. E aí, na noite de sábado, bem no finzinho, a lua vai entrar em Áries e vai passar o domingo todo, segunda-feira também, gente. Uma lua nova em Áries, gente. É assim, não deixa pra depois. O que você precisa fazer agora é urgente viver. É urgente trazer essa energia de vida para nós, de novos inícios, de acreditar que nós somos capazes, de que a gente tem esse senso individual bem trabalhado para que a gente, né, eu vou fazer isso por mim, para que isso também reverbere para o outro, mas primeiro eu preciso lembrar que sou eu, então eu preciso estar aqui fortalecida para que eu consiga dar esses primeiros passos. Então domingo tá lindo para começar coisa, gente, tá lindo para dar pontapé inicial. Não precisa esperar a segunda não, gente. Começa no domingo, vai, bora, ó. É uma energia de fogo pra gente começar. Tá ótimo pra lançamentos, pra início, apesar de Marte estar retrógrado, né, até o final de fevereiro. Então, às vezes não tá nessa vitalidade toda. Tudo que a gente começa em Marte retrógrado, às vezes perde um pouquinho de força no sentido da gente ter que refazer, ter que ajustar, mas a vida não espera, gente. A gente não vai esperar o planeta não ficar retrógrado, senão a gente vai começar o ano só na metade do ano, porque até metade de abril tem muita coisa retrógrada, tá? Então, assim, dar primeiros passos, saber aonde pode arriscar, saber quais seguranças nós temos para colocar, né, esses primeiros passos a por andar, tá? Então, eu vejo que é uma energia muito legal. E eu queria fazer um convite para vocês, para quem quiser ter uma luz aí na lua nova que tá chegando, eu consigo trazer um direcionamento específico pro mapa de vocês, falando, olha, essa lua nova tá pegando aqui. Nesse mês de fevereiro você precisa olhar mais pra cá, tem uma coisa que você precisa prestar atenção, além da cartinha do oráculo que vem. Esse é um trabalho de entrada, ele custa R$44, quem sentir de fazer, eu tenho vagas ainda pra quinta-feira dessa semana, e aí eu mando um áudio breve de 5 a 8 minutos pra vocês, mais uma cartinha do oráculo pra vocês se guiarem aí nessa lua nova que tá chegando. Dia 1º de fevereiro, dia de Sopra Canela, lá no grupo a gente fala melhor sobre as simpatias de começar o mês, mas tá lindíssimo. Eu espero que vocês tenham uma semana muito inspiradora, de muitas finalizações, de coisas que deixam vocês inseguras, inseguros, para que a gente possa ter só seguranças importantes, para que a gente possa dar os primeiros passos que a gente vai dar, tá? Deixa aqui onde você tem aquário no seu mapa. É lá que vai acontecer essa lua nova e a gente aqui pode trocar, conversar, eu posso trazer um insight pra vocês, mas me contem também o que vocês sentem dessa lua nova que tá por vir. Um super beijo pra vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês. Vocês me asseguram de muitas coisas, com as palavras carinhosas, com todo o amor que vocês entregam aqui e lá no grupo também. Um super beijo e até semana que vem.